ainda, agora não sei se é o meu ou da senhora. Tô vendo uma folha branca Ah, agora. tá. Então tá tudo certo. Não, era isso mesmo que eu queria que tu visse. Ah, a professora tá mexendo Tá, aí, né? então. Oi? A professora tá mexendo em alguma coisa aí? Não, no Ah, tá. momento não. Ah, tá. Bom, então nós vamos ali. Nós já vimos que o ponto F ele é uma das respostas da questão. Eu só vou colocar aqui. Tá. Aqui só para. Ponto E é quinta, 25, ponto F, quinta. Aqui a gente já sabe que é 0, 60. Esse aqui a gente sabe que está no beta 1,3. Se ele está no beta 1,3, aqui tem um detalhe, tá? Esse aqui está no PVS. Tem uma coisa que a gente não prestou atenção direito, tá? Se ele está no beta 1,3, tá conseguindo ver o que está escrito na tela? Só o ponto F. E o ponto E? Não, tem que baixar um pouco. Isso, mais um pouquinho ainda, professor. Tá. Abaixa um pouco a folha. Aí. Tá. Assim tá conseguindo ver mais folha, né? É, mas só o ponto F Tá. daí. O E não? Não, E agora? mais um pouquinho ainda, professor. Gira mais um pouquinho ainda. Aí. Tá. Então eu tenho o ponto E e o ponto F. Se ele tá no beta 1,3 e o meu afastamento é 25, qual que é a característica de um ponto no plano bissetor, né? No beta 1,3? A gente tem que voltar lá para as aulas Se iniciais. ele, por exemplo, se ele tem a cota positiva e ele tá no 1,3, então ele tem que estar no primeiro diedro, não é? Exatamente, né? Aí aqui a gente sabe qual que é o afastamento dele? 25. E dessa forma nós descobrimos 2 pontos da reta de perfil. Agora nós traço vertical, que é o ponto F, e nós descobrimos o ponto E. Professora, Com isso, nós conseguimos obter o traço horizontal, né? E para a gente obter o traço horizontal, que a gente tem 2 pontos, consegue montar uma reta agora. então Está quando. conseguindo ver o par dos quadros? Sim, então quando ele diz que, por exemplo, ele tá num bissetor, ele corta o ângulo no meio, porque daí, tipo, se uma informação, por exemplo, ali é 25 na cota, ele vai ser 25 no afastamento também? Sim, que o plano bissetor, o que que ele significa? Ele Que significa ele, que as projeções têm o mesmo módulo. que ele parte o plano no meio, O né? sentido é que vai variar dependendo do bissetor que ele está. Porque se ele estiver no 2,4, ele vai ter as projeções vão ter sentidos opostos, né? Uma vai ser Uhum, negativa e a outra vai ser positivo. positiva. Aí nesse caso aqui não, nesse caso aqui as projeções têm o mesmo sinal. E se ele Perfeito. deu uma projeção que é positiva, então a outra vai ser positiva também. Tá claro? Entendi. Talvez o teu problema era esse, era de montar a É, reta, era de montar a reta. mas o processo de rebatimento tu conseguiu fazer nos demais exercícios? Eu consegui fazer no 2 e no 1 também.
Uhum. Ah, então agora é aplicar o processo de rebatimento no 3. Uhum. Tá? Vou tentar. Tá certo? Uhum. Eu vou tentar aqui, se eu não conseguir, eu chamo a professora de novo. Tá bom. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta? Gente, se tiverem mais perguntas, é só me notificar na frente do meu nome, através do chat, ou levantar a mãozinha e solicitar para falar, tá? Que eu vou receber as notificações.
Mais alguma pergunta?
assim, a questão 4, ela é um pouquinho diferente. Vamos verificar aqui como que ela é feita. Questão 4, esta aqui, dados os dois pontos A e B, que distantes da linha de terra, situados em um plano de perfil. Qual a posição do segmento de reta AB que une esses dois pontos, né? Então, eu quero descobrir o ponto B e também descobrir as intersecções nos planos vertical e horizontal. O que nós sabemos aqui, em primeiro lugar? Que os pontos A e B, eles são equidistantes da linha de terra e situados em um plano de perfil. O que isso quer dizer? Quer dizer que a imagem verdadeira grandeza dessa reta de perfil, ela é projetada sobre o plano de perfil. Tá? Da mesma forma como é como se essa reta, a imagem dessa reta, ela fosse obtida, né, a imagem verdadeira grandeza dessa reta, obtida através da sua projeção sobre o plano P4, igual como nós fizemos nos exercícios anteriores. Até aí tudo bem? É que está escrito de um jeito diferente, mas na verdade é a mesma coisa, tá? Tá. Então, é essa informação que nós temos. Só um instante. Bom, e como os pontos A e B são equidistantes, o que quer dizer? Quer dizer que os pontos A e B têm a mesma distância da linha de terra. Se o ponto A dado é 30, 35, 35, e ele forma uma reta de perfil com o ponto B, então quais são as coordenadas do ponto B? Você consegue dizer? 30 menos 35. Aí, nesse caso, é menos 35 também, tá? Tu colocou aqui no chat a resposta positiva, mas, na verdade, a cota também é negativa nesse caso, tá? Porque se a cota for positiva, eu vou mostrar o desenho aqui, tá? Só vou trocar aqui a câmera para a gente mostrar o desenho. Tá conseguindo ver a imagem da câmera 2 em tela cheia? Tá. Bom, então como que vai ser? Eu vou fazer aqui o desenho do espaço de representação, rapidinho. Tá conseguindo ver a... Tá. Vou fazer aqui um espaço de representação.
Então, aqui eu fiz o meu espaço de representação, tá conseguindo ver todo? E agora? Tá. Então, aqui eu tenho o meu espaço de representação. Eu vou representar aqui também o plano de perfil, tá? Que vai conter a imagem da nossa reta AB. Tá conseguindo ver ali em verde? Tá. Então, o plano em verde, ele é o plano Pi4. Dentro do plano Pi4, eu vou ter uma reta de perfil de pontos A e B, tá? E quais são esses pontos? São ponto A, 30, 35, 35, e o ponto B, que é equidistante da linha de terra em relação ao ponto A. Então, ponto A, 30, 35, 35, e se o ponto B é equidistante da linha de terra, ele vai ter que coordenadas, ele vai ter, e se ele pertence a uma reta de perfil, né, então ele vai ter a abscissa igual do ponto A, 30, vai ter a cota e o afastamento negativos ou positivos, tá? Vamos considerar primeiro o caso negativo, tá? Menos 35, menos 35. Eu vou colocar aqui o zero, aqui é minha abscissa 30. Vou marcar primeiro o ponto A no primeiro diedro. Eu vou fazer sem medida, tá? Só para te entender o exercício. Então, aqui eu estou encontrando o ponto A no espaço. Tá aqui. Ponto A. Tá conseguindo ver onde que está o ponto A? Tá. Então, agora nós vamos encontrar o ponto B. Se o ponto A, ele possui... Eu vou ver se eu consigo marcar aqui com a canetinha amarela. Ponto A, em relação à linha de terra, ele vai possuir essa distância aqui, ó.
D. Está conseguindo ver a distância D em relação à linha de terra? Tá. Essa mesma distância D vai ser a distância do ponto B em relação à linha de terra, tá? E para que o ponto B tenha essa distância em relação à linha de terra e que ele pertença a uma reta de perfil, que ele atenda essas duas condições, o que é que tem que acontecer? Vamos supor, tá? Antes de montar, de identificar o ponto B, eu quero fazer um exercício contigo, né, para responder a tua pergunta. Por que que a cota do ponto B não é positiva? Se o afastamento do ponto B é negativo, ele vai ficar para cá, ó. Ficar marcado aqui, com o nome de B1. Certo? Ô, professora, Ah, sendo equidistante do ponto zero, tem que ser a distância D tem que ser a mesma para A e para B. Então, se eu desenhar uma circunferência colocando como centro o ponto B0, ele não vai ficar equidistante? Tendo raio D? sim, mas acontece que tu tem que ver a direção que tu vai pegar o raio, né? Porque quais são as duas condições? Tu desenha a circunferência, certo? Tu vai descobrir um ponto com a mesma distância em relação à linha de terra, né? Vai descobrir vários pontos, na verdade, com essa condição. Só que para que esse ponto pertença à reta de perfil, qual que é a condição que ele tem que atender? Entendeu? Se eu fizer uma circunferência no plano π4, ele não atende essa condição? Não, porque eu posso pegar vários pontos. Eu posso, por exemplo, pegar um ponto com raio D que vai parar aqui, ó. E nesse caso, pertence a uma reta de perfil? Não, não entendi porque as condições para ele pertencer ao ponto de perfil não é só ele fazer parte do plano π4, que é um outro plano que. Não, porque não nesse caso, porque se eu posso ter N pontos dentro do plano π4 e que tenham a mesma distância que o ponto A em relação à linha de terra. O ponto A é um desses pontos. Eu posso ter vários com essa mesma condição, é só eu ir, é só eu traçar uma circunferência de raio D para descobrir vários desses pontos. Só que agora eu tenho que filtrar, né? Qual que é o meu filtro dentro desse domínio? O ponto que eu quero descobrir, que é o ponto B. Ele tem que ser equidistante em relação ao ponto A, ele tem que ter a mesma distância em relação à linha de terra que o ponto A tem, que aí é a distância D que eu te mostrei, e também ele tem que pertencer a uma reta de perfil, não a um plano de perfil, não só o plano de perfil, entendeu? Não, não consegui entender a diferença. É porque uma reta de perfil é uma linha que ela tem um segmento de reta que tem que condições, que atende que condições? Abscissas iguais, afastamentos diferentes e cotas diferentes. Tá claro? Sim.
E qual que é a característica dessa reta? Ela é oblíqua em relação a π1 e é oblíqua em relação a π2. Tá claro? Sim. Então, eu tenho que achar um ponto B que pertence a esse tipo de reta. O que que acontece? Eu vou marcar aqui com outra cor. Eu vou pegar direto o teu exemplo, só para te entender, né? Tu perguntou por que, anteriormente, por que a cota do ponto B não é positiva. Se fosse positiva, ó, o que iria acontecer? Se a cota do ponto B for 35 também. Meu ponto B vai estar aqui. Esse é um caso, tá aqui em roxo, ó. Circulei agora. E a reta B é uma reta de perfil? Ela não se enquadraria na reta de perfil por causa que ela não é oblíqua em relação ao P2? Exatamente. E nesse caso, qual que é o tipo de reta formada entre A e B? Tá, não sei dizer. Eu vou pedir para ti revisar ali o nosso material para identificar, tá? Que esse tipo de reta aqui, ele é bem conhecido. Isso aqui é só título de curiosidade, tá? Por exercício não Sim, precisa, mas é bom para dar uma estudada. tudo bem. Mas tu conseguiu entender por que B não pode ser positivo? Aqui, ó, a distância B está distante em D unidades igual da linha de terra, mas não atende à condição de pertencer a uma reta de perfil. Tá claro? Sim, ficou claro. E qual que é a condição, então, para pertencer a uma reta de perfil? Tá? Ela tem que ter cotas iguais. A Não. abscissa é... Oi? Não? Abscissas iguais, Ah, abscissas cotas e iguais, cota e afastamentos diferentes, afastamento porque senão eu não diferentes. tenho obliquidade. Tá, então as cotas têm que ser iguais. Que seria o eixo, o ponto X ali. Não, cota é diferente. Cotas iguais é o que eu tenho aqui, ó. Isso aqui não é uma reta de perfil, essa reta formada aqui entre A e B, ó. Isso aqui tem outro nome, tem outra classificação. Tu lembra qual é? Essa reta formada entre o A e o B roxo ali. Não, eu vou precisar revisar esse conteúdo depois. Ah, mas isso aí tu não precisa responder agora, tá? Tu consegue revisar depois. Ah, essa aqui é uma outra reta, tá? Não é a reta de perfil. Para ser reta de perfil, qual que é a imagenzinha dela lateral, né? Ela tem que ser... Tá conseguindo ver a caneta? Ah, tá um pouco em cima. Aqui, né? Não dá pra ver. Tá. Ou a reta de perfil, ela vai ser assim, a sua imagem lateral, tá vendo a linha amarela? Sim, estou vendo a linha amarela. A linha amarela sozinha. Ou vai ser assim, ou ela vai ser assim. Tá claro? Sim. Então, esse caso aqui, ó, como pontuar? Ele tá com uma inclinação que está mais parecida com essa daqui em relação à linha de terra, né? A distância do ponto A em relação à linha de terra tá com essa característica aqui. Para continuar a reta de perfil, o que teria que acontecer? Eu teria que continuar essa linha aqui, certo?
Essa aqui que está circulada. Certo. Então, para continuar essa linha, qual que é a característica que o ponto B tem que ter? É no espaço de representação. Nesse caso, a cota teria que ser negativa. Exatamente, né? Aqui eu mantenho a distância D da abscissa de B até as suas projeções, eu tenho que ter a distância D. E o ponto B pertence à reta de perfil. Portanto, meu ponto B ele vai ter cota negativa e afastamento negativo. Ele vai estar situado aqui. E aqui eu vou ter a minha distância D. Portanto, a minha reta de perfil, ela está aqui, ó. Tá claro? Para essa reta, precisaria necessariamente passar pelo ponto B0? Ou o ponto B poderia ser um pouco acima, um pouco abaixo, e um pouco abaixo? B0 é a abscissa, então sempre vai ter que passar. É que o A B0 é não ser... representado pelo ponto 3500, né? Não, Não, B0 é é 3000. 30. Não, Isso, B0 é 30. isso. B0 é o afastamento do ponto B. Sim, aí para essa reta ser uma reta de perfil, ele precisaria passar pelo ponto 3000? Sim, é um dos pontos que pertence a essa reta. Por que nesse caso? Nesse caso aqui é porque eu estou dizendo, porque eu afirmei no enunciado que o ponto B é equidistante do ponto A. Porque nesse caso aqui, ó, que eu mostrei anteriormente, que eu estou marcando, eu estou indicando com a caneta agora, que eu, do ponto B em roxo. Esse caso aqui, ó, eu tenho um ponto B que é equidistante em relação à linha de terra. Tem a mesma distância em relação ao ponto A, só que está numa reta que não é de perfil, é claro? Então, eu Não, tenho que é atender às que, duas condições. que no Oi? enunciado eu não consegui identificar onde ele diz que A e B são onde a reta tem que ser equidistante de A e B tem que ser equidistante do ponto B0, no caso. Para mim, ambos teriam que ser equidistantes só do ponto de terra. O Couto identifica sabendo que a reta AB é uma reta de perfil. E no Ah, caso sim. dessa lista aqui, eu só estou trabalhando com retas de perfil. É por isso. Ah, sim, Tá claro? sim, ficou claro. Até diz aqui, ó. Ele diz, na verdade, né? Estudo da reta de perfil. Ó, já no começo da lista, deixa eu compartilhar a tela aqui, só um instante. Já no começo da lista diz, ó, estudo da reta de perfil. Então, nós só vamos trabalhar aqui com retas de perfil, tá? Certo. Era isso? Era isso, obrigado. Aí agora, só para reforçar, né? Depois de você descobrir qual que é a reta, depois de você descobrir qual que é a reta AB,
Aí agora você vai ter que descobrir quais são os traços de reta. E para descobrir os traços de reta, você vai fazer os procedimentos de rebatimento. Tá claro? Eu não entendi aonde que o exercício pede esse rebatimento. Que para mim isso seria o exercício completo. Sim, é um exercício completo. Ele pede o rebatimento quando ele pergunta, quando ele solicita, determine suas interseções nos planos vertical e horizontal. Aí, para a gente poder descobrir quais são os pontos que a reta AB ela vai perfurar o plano vertical e o plano horizontal, a gente vai precisar utilizar o rebatimento. Por quê? Porque como que é a épura da reta de perfil? Tá? Vou ter que voltar aqui na câmera rapidinho. Professora, o ponto que intersecta o plano, tanto o plano vertical como o plano horizontal não é o ponto B0? Não, não nesse caso ele vai ser, mas tu vai ter que mostrar isso no rebatimento, tá? Tá, não, eu não entendi por que eu precisaria mostrar, porque nessa representação já ficou claro para mim que o ponto Porque ela atinge essa a intersecção. representação é porque essa representação aqui é só para te montar o exercício. Nem Certo. sempre tu vai ter a sorte de descobrir facilmente quais são os traços vertical e horizontal de uma reta de perfil. Por quê? Porque a épura da reta de perfil, ela contém essa característica aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá conseguindo ver o esquadro? Sim. Vai ter essa característica aqui. Aqui tem a minha linha de terra, P1, P2. Tu consegue achar, e a linha em amarelo é por da minha linha de terra. Tu consegue ver na linha amarela facilmente onde que estão os pontos da reta que perfuram P1 e P2? O ponto que perfura P1 e P2 seria o ponto B0? Sim, mas tu consegue ver isso nesse desenho aqui? Isso seria, isso seria o rebatimento, que seria igual da questão 5? Isso aqui é a épura, não, isso não é rebatimento Não, ainda, tá? Isso aqui sim, é a épura da reta AB. Eu tenho o sim. ponto A aqui, na verdade aqui vai ser A2, mais para cá vai ser A1, aqui vai ser A0. Aqui eu tenho a Certo, representação do meu ponto A. No certo, meu ponto B, eu vou ter que B0 é coincidente, que é a abscissa do ponto B. Aí aqui eu vou certo, ter a cota do ponto B, porque a cota do ponto B é negativa. E aqui eu vou ter B1, que é o afastamento do ponto B. Tá claro? sim. Essa aqui é a minha reta de perfil. Eu consigo ver claramente onde que essa reta de perfil ela está perfurando, qual que é o ponto de cota zero e qual que é o ponto de afastamento zero, olhando somente essa figura aqui. Nesse caso, não. Então, por isso que a gente precisa do recurso do rebatimento, para poder demonstrar onde que estão os pontos de cota zero e de afastamento zero nesse tipo de reta. Tá Tá, claro? obrigado. Ficou claro. Nada.
Gente, mais alguma pergunta? Pode falar, Vinícius. Professor, uma coisa que eu estou em dúvida é em relação, tipo, onde a reta ela vai cortar o eixo vertical e horizontal é um ponto só, não é? Ou tem mais de um ponto numa reta vertical? É sempre é um ponto só, que uma reta faz intersecção com o plano. É que eu estava vendo lá nos vídeos que a senhora postou que, tipo, daí tem, por exemplo, H é uma linha, H2, H0, só que é só um ponto, não é? Tu está confundindo as projeções do ponto com o ponto em si. Quando eu tenho índice 0, 1, 2, lembra do começo da disciplina. Isso foi explicado bem no começo da disciplina. Quando eu tenho índice 0, 1, 2, eu tenho índice 0, projeção sobre a linha de terra, que é a abscissa. Índice 1, sobre a letra do ponto, eu tenho o afastamento, que é a projeção horizontal do ponto. E índice 2 é a projeção vertical do ponto, que é a cota. O ponto em si, ele é composto dessas três coordenadas. Daí o H0, no caso, é a posição dela na linha de terra? Isso. Daí. Aí por que tem H2, às vezes, do lado do H? Ou V1, às vezes, do lado do... Aliás, H1, às vezes, do lado do H, e V2 ao lado do V. Porque nesses casos, eu tenho o ponto em si, no espaço de representação, se você for desenhar o ponto no espaço de representação, que é a representação ali dos 4 diedros, você vai ter o ponto exatamente sobre o plano de projeção, tá? É que é um caso de coincidência. Por exemplo, acho que o exercício 1, deixa eu ver aqui. O exercício 1, eu descobri onde a reta cruza o eixo horizontal, né? Que fica, no caso, do lado do rebatimento. Daí, no afastamento, isso vai ser negativo, né? Isso. Tá, daí esse, no caso, é o H1. Uhum. Daí o H2 é a posição onde ele está na reta vertical. Sim, nesse caso é 0 porque ele está perfurando o plano horizontal de projeção. Entendeu? Então, daí o H2 é igual ao H0. Isso. Uhum, exatamente. Por quê? Porque a projeção H0 ela está bem na intersecção dos planos, ela não está nem acima de um plano, nem abaixo do plano, entendeu? Sim. Daí, no, na 3 ela passa bem no eixo. Então, todos tipo, os pontos vão ser coincidentes, não vão? Se ela passa no eixo. Na questão 3, tu está falando dos traços. É isso que daí ele pede ali, ó, a interseção dos planos vertical e horizontal. Daí ele vai cruzar bem certinho no eixo, que nem na questão 4 ali. Daí vai ser todos os pontos coincidentes? Tipo, V1 igual a V0 igual a V2? Eu estou tentando entender a tua pergunta. O eixo que tu diz, o que é o eixo que tu diz? É Eu fiz o a rebatimento marcação ali. P1, P4? Isso, eu fiz o rebatimento, né? Daí eu fiz a reta. Daí a reta passou bem no meio ali.
Tu pode me mostrar o desenho? Eu não sei se minha câmera vai pegar, mas vou tentar mostrar aqui. Deixa eu ver se vai. Tá. Peraí, Tô deixa eu conseguindo ver se te ver. Vamos ver se vai dar para ver. desenho, né? Tá ao contrário ou tá certo? Deixa eu ver. No caso, o ponto F. Então, o ponto F, o traço vertical, ele é isso mesmo, é o que eu estava falando pro. Ah, não, era para ti que eu estava respondendo. Pode deixar a imagem de novo ali, eu quero explicar em cima da imagem. Tá. Peraí. Eu vou compartilhar a tela aqui para te conseguir ver a imagem junto. Espera aí. Então, o ponto F, como ele tem uma projeção zero, né, no caso é o afastamento zero, por que que a gente descobriu que o afastamento é zero nesse caso da questão 3? Porque na questão 3 já diz no enunciado que o ponto F está sobre o plano vertical superior. Então, a gente já sabe que o afastamento dele é zero, então ele vai ter que projeções. A abscissa 30, afastamento e cota 60. Então, nesse caso, na imagem do rebatimento vai ficar bem dessa forma como você desenhou, tá? E vai também, e coincidentemente, né, pela descrição do enunciado, pelo fato dele estar no plano vertical, do ponto F estar no plano vertical superior, então, o ponto F, ele vai corresponder ao traço vertical. Por quê? Porque o ponto F ele não está nem à direita nem à esquerda do plano π2, ele está sobre o π2 e ele vai perfurar o π2 aonde? No local onde ele tiver cota 60. Tá claro? Que vai coincidir com o ponto em si. Tá claro? Sim. Aí agora, quanto ao traço horizontal, aí a gente tem que descobrir qual que é o ponto de cota zero, né? Onde que a cota é zero? A cota vai ser zero aqui, ó. Onde tá a minha seta do mouse, tá vendo? Tô. Aí agora tu vai ter que descobrir qual que é o ponto de cota zero. Ponto de afastamento zero. Ah, mas não, mas, tem uma coisa aqui que tem que arrumar na tua épura, tá? Tá, o Vinícius, eu vou fazer o desenho aqui na câmera 2, aí para te entender melhor, tá? Tá bom, professor. Tem um probleminha aí nesse desenho. Tá vendo a câmera? Tô. Aumentar a imagem aqui. Aumentou a imagem para ti? Tá boa a imagem. Então, vou pegar uma outra folha, peraí.
Tá conseguindo ver o par de esquadro? Sim. E a linha verde? Dá pra ver, professor. Tá. Eu vou fazer direto o desenho aqui com o rebatimento, tá? Tranquilo. Nós temos o ponto E, que ele possui medidas 30, 25 e 25, porque ele está no plano bissetoron 3, certo? Uhum. Então, eu vou marcar essas medidas. 30, ele vai estar... essa medida 30 vai estar aqui, na intersecção do plano de perfil P4. Então, aqui eu vou ter que E0 coincide com F0. Aí agora eu tenho que achar E1 e F1. E1 vai ser 25. Aí o 25 aqui, ó, sobre a medida P1, P4. Então, aqui vai ser, eu vou chamar de E1 duas linhas, tá? E E2 vai ser 25, aqui como a cota é positiva, vai ficar aqui em cima. Vou chamar aqui de duas linhas. Aí onde que está o meu ponto E? No ponto E, no rebatimento, ele vai estar aqui, ó. E o meu ponto F? O meu ponto F, ele tem que projeções 30, 0 e 60. Então, aqui, ó, F1 coincide com E0 e com F0, né? Porque eu não tenho afastamento nesse ponto. E onde que está F2? F2 tem 60 unidades de medida, então se tem 60 unidades de medida, vai estar aqui em cima, ó. Vou até prolongar um pouquinho a linha aqui. Que vai coincidir com F. Tá conseguindo ver a reta toda? Tô. Ó, acho que assim ficou melhor, né? Uhum. Aí, onde que vai estar a minha reta de perfil? Vai estar aqui, ó. Tá claro? Ah, eu botei ali no meu como se fossem as duas coordenadas zero, né? Exatamente, Ah, né? perfeito. Aí, na verdade, o que que vai acontecer? O ponto F, ele coincide com o ponto V da reta EF. V e V2. Aqui também coincide com V0. Tá claro? Entendi.
Aí agora para descobrir o ponto H, sabe como é que faz? Daí eu prolongo a reta até a interseção ali P1, P4, né? Exatamente, muito bem. Daí rebate É, no afastamento. tá entendido então? Uhum. Perfeito, professor. Era isso, Obrigado. tá? Só teve a confusãozinha ali na hora de desenhar o ponto, É, obrigado, professor. para poder montar a reta. Gente, mais alguma pergunta?
Oi, professora, tudo bem? Oi, pode falar. Eu vi que o Igor tinha perguntado sobre a questão 4 da lista 5, e eu não estava aqui na explicação, mas tipo, eu vi também que tem pelo menos três soluções isso aí. E aí eu não Não, é sei uma exatamente só. uma só, mas para estar equidistante da linha de terra, pode ter pelo menos mais 3 pontos. Sim, tem vários pontos que são equidistantes da linha de terra, mas para formar uma reta de perfil é um só. Ah, tá, então tem que formar uma reta de perfil. Ah, saquei. Sim, porque a lista é de retas de perfil é o que eu estava explicando para o Igor. Até se tu quiser acompanhar na gravação, tem as imagens ali para te poder acompanhar na gravação depois. Sim, não, era a única questão que eu tava em dúvida mesmo, era só. Realmente faz sentido, né? Ser uma, Uhum. uma linha de perfil. Tá, beleza. Era só isso mesmo, obrigado. É só ter atenção às duas condições, né? Porque a condição de equidistância e é o tipo de reta que esse ponto pertence. Sim. Tá, mas aí, tipo, o ponto A, tá, beleza, ele tá no primeiro diedro. Aí o ponto B, ser uma. Pra formar a linha de terra, ele tem que estar no terceiro diedro, então. Para formar reta de perfil, sim. Da reta de perfil, desculpa. Então ele tem que estar no Uhum. terceiro, tá, beleza. Então é isso aí. Tá bom? Tá, obrigado. Era isso. Ah, professora, outra coisa também das outras listas, eu só tenho a nota da primeira lista, não sei se tu corrigiu as de todo Não, mundo. ainda não olhei a segunda, eu vou olhar essa semana. Ah, tá, não, só pra saber mesmo, porque eu só tinha a nota ali da primeira e Uhum. Não, essa a aí. pessoal de representação gráfica, por enquanto, só tem a primeira nota, Tá, beleza. tá bom? Sim. E são só essas listas que vão compor a nota final? Eu não lembro como é que ia ser o teu sistema de avaliação. Não, são as listas e vai ter um trabalho que vai ser dividido em etapas, que a primeira etapa vai ser passada depois que nós tivermos o conteúdo de estudo de planos, tá? E o conteúdo de estudo de planos já foi lançado um vídeo teórico. Uhum. Em breve vai ser lançado os outros vídeos teóricos ainda essa semana, para que vocês possam fazer a lista, Tá, beleza. tá bom? Tá, obrigado. Nada.
Bom, gente, por hoje era isso e até breve.